Olá, meus irmãos, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Porque com o advento aí da internet, a gente tem essa facilidade de poder estar vendo, revendo as palestras a todo momento, né? Que bom, né? Que bom. É um fator que ajuda. É lógico que não é a mesma emoção e vivência do presencial, mas facilita sobremaneira a vida de muita gente, né? Então, talvez o casamento das duas possibilidades seja o mais ideal, mas não podemos perder essa possibilidade que nos chegou através aí do Covid, né? Que acabou impulsionando, acabou fazendo com que as pessoas passassem a utilizar, né, a informatização, os meios eletrônicos aí para comunicar, para não perdermos esse contato, né, principalmente no nosso caso da divulgação da doutrina espírita, né? Eu costumo dizer, pensamento meu, que tudo na nossa existência tem os dois lados. Aí podemos dar o lado que a gente achar melhor, né? E com certeza esse que estamos utilizando é o melhor possível para poder levar a mensagem e poder deixar essa mensagem é, por um tempo indeterminado, né? Para que as pessoas acessem e revejam ou vejam, né? Reflitam sobre a mensagem colocada. Evidentemente, não estou falando a meu respeito, mas sim de todo esse movimento que existe hoje na internet, nos canais do YouTube aí que transmitem e deixam arquivados palestras maravilhosas, né? De muita gente boa e de muita qualidade que está aí divulgando a doutrina espírita. Basta a gente buscar que a gente com certeza vai encontrar, né? E aí a gente aproveita esse tempo para desligar os nossos televisores. Daqui a pouco a gente desliga definitivamente, como eu fiz, né? Porque infelizmente é necessário que a gente tenha o contato com as informações, mas também precisamos começar a medir o tempo que a gente gasta em busca dessas informações e avaliar o que realmente a gente pode fazer com relação a elas, né? A maioria delas a gente não pode fazer nada, né? A gente não tem essa possibilidade de interagir de forma a modificar certos contextos, mas a gente pode modificar nós mesmos. Nós podemos, por exemplo, agora infelizmente estamos vivendo aí mais uma das guerras, né? Iniciou-se mais uma guerra que a gente está vivendo, que é a guerra de Israel com o Hamas, que é um grupo terrorista que atacou Israel, né? E fazem barbaridades. Isso com certeza não vai terminar muito bem, de forma agradável, né? Mas temos a guerra que está sendo travada com as drogas no nosso estado da Bahia, né? Temos as guerras aí da Ucrânia, da Rússia e outras guerras aí que estão acontecendo. Parece que a humanidade precisa de um fato novo para poder despertar de que isso é uma tragédia, de que isso é ruim. O grande perigo é nos acostumarmos com essa violência, com esses desarranjos. Isso é um perigo grande, né? Nós precisamos despertar para que a realidade é outra, né? A realidade da nossa existência, o fato de estarmos aqui reencarnados, tem outros objetivos, né? Que é aprender a amar, né? Mas a gente precisa orar, usar. O que a gente pode fazer? Orar, pedir misericórdia, pedir que Deus nos auxilie, né? Então vamos fazer isso agora na abertura aqui dos nossos trabalhos. Depois desse preâmbulo aí eu me envolvi no processo de esclarecimento e trazendo essas notícias aí, nem todas boas, palatáveis, mas necessárias para a gente poder refletir sobre nós mesmos, né? Que o grande projeto é a interação, a integração com a nossa própria personalidade, com o nosso próprio eu. Então vamos elevando os nossos pensamentos ao alto, né? Buscando relaxar um pouquinho, sentar de
forma tranquila, serena, né? Visualizando a imagem do meigo, terno e doce Rabi da Galileia, o Mestre Jesus, o Cristo de Deus, que veio até nós para nos confortar, nos consolar, para nos trazer a boa nova, para nos trazer a informação que a lei de Deus é a lei de amor. E com ele, em nossa tela mental, vamos nos dirigir a ele dizendo: obrigado, Senhor Jesus, por mais esta oportunidade de aqui estarmos conversando a respeito do teu Evangelho de amor e de luz. Auxilia-nos, Senhor, a interpretá-lo dentro das nossas possibilidades, de compreendê-lo com a melhor perfeição possível e, acima de tudo, que possamos, através deste entendimento, praticá-lo no nosso dia a dia. Abençoa a todos os lares, a todos os habitantes desses lares do nosso planeta, sejam eles encarnados ou desencarnados. Abençoa, Senhor, o coração dos homens, para que lá o teu amor possa penetrar, fazendo com que possamos, num simples gesto, modificar todo o processo pelo qual passa a humanidade. O gesto de praticar para com o próximo aquilo que gostaríamos de receber. Ou, ainda melhor, não fazer a outrem aquilo que não desejaríamos receber. Em todas essas duas circunstâncias, estaremos modificando significativamente o estado atual das coisas neste planeta. E refletindo sobre isso, Jesus, nós chegamos à conclusão de que é a partir de cada um de nós que iremos transformar essa humanidade. Pedimos então, Jesus amado, Mestre amigo, que Tu continues a estender-nos a Tua mão amorosa, acalentadora, para que possamos, Senhor, ressurgir das cinzas e nos reconstruirmos como iluminados seres do amor. Fica conosco, portanto, Jesus, não somente hoje, mas por todo o transcorrer da nossa eternidade. Gratidão. Então, meus irmãos, né? Que a paz de Jesus possa adentrar e permanecer em todos os nossos corações. E que haja amor, compaixão e paz entre todos os seres dos universos. Vamos hoje falar sobre uma temática muito importante. Aproveitei o ensejo da proximidade aí que estamos vivendo do Dia das Crianças, o dia consagrado também à comemoração de Nossa Senhora, né, de Aparecida aqui no Brasil, a Mãe de Jesus, né? São vários nomes, várias versões para esse ser iluminado, né? Maria, a Mãe de Jesus. Então, meus irmãos, com relação às crianças, Jesus, num determinado momento em que pregava, percebeu uma movimentação de algumas crianças que os seus discípulos tentavam afastar. E um movimento até natural, até hoje, né? A gente acaba não dando o devido valor, o devido acolhimento a esses seres que estão aí sob os nossos cuidados para evoluir, para poder modificar, para poder transformar o nosso planeta, né?
E naquela época, que não era muito diferente da época atual, aconteceu este processo e Jesus disse: Deixai vir a mim os pequeninos, né? Porque o reino dos céus será daqueles que se assemelham a eles, né? Então, Jesus deixa claro que aqueles que se assemelharem nas qualidades que as crianças trazem irão, né, receber aí a oportunidade de usufruir do reino dos céus, né? E é interessante um aspecto também, que essa passagem encontra-se no capítulo Bem-aventurados puros de coração, né? Tem um simbolismo muito grande isso, né? Porque a criança, ela está nessa condição, né, de uma certa pureza, apesar de todos, Jesus, né, e nós sabemos que ali está um espírito milenar, né, num corpo infantil, mas que é um espírito que se encontra ali já estabelecido há muito tempo, né, que já está com uma experiência, uma bagagem grandiosa de suas vidas pregressas e que está novamente reencarnando com o intuito de buscar se melhorar, de buscar transformação, de buscar a sua evolução e contribuir, assim como todos nós, para a evolução do planeta, né? Então a gente tem essa condição, esse conhecimento de que o ser que ali se encontra já tem a sua bagagem de várias experiências. Porém, naquele momento, na infância em que ele se encontra, né, do ser material, do corpo físico, o seu espírito também está meio que anestesiado, né? Não é que ele deixa de ter, de reconhecer a sua bagagem, mas naquele momento ele está também no processo de solidificar a sua reencarnação. Ele está vivendo um momento em que as suas lembranças estão temporariamente apagadas, para justamente fazer com que ele possa superá-las sem maiores prejuízos. Porque imaginemos nós, né, nascer, por exemplo, numa família em que você subtraiu a vida daquele que hoje está sendo o seu genitor. Como foi o caso de Segismundo, né? Um grande processo reencarnatório aí que é colocado como um exemplo grandioso, né, das obras de André Luiz, que traz esse exemplo de Segismundo, que passa por uma dificuldade muito grande no reencarne. Por quê? Porque ele havia assassinado seu pai na última encarnação, né? O seu atual pai, deixa eu esclarecer melhor. Ele havia assassinado esse personagem que se disponibilizou a acolhê-lo como filho, né? Que ele havia, Segismundo havia subtraído a vida desse ser numa outra encarnação. E isso, evidentemente, ficou gravado. Tanto é que, apesar dos acertos, da concordância de todos quando no plano espiritual, o pai de Segismundo tinha, o que se tornaria pai de Segismundo, né, tinha uma dificuldade muito grande de aceitar e estava recuando daquela missão, porque a lembrança, né, do fato de Segismundo ter tirado a vida dele em outra reencarnação estava muito presente na sua existência, e aí ele meio que era levado a refletir que talvez Segismundo retirasse a sua vida novamente. E aí foi uma dificuldade que foi amenizada e definitivamente solucionada com a ajuda dos amigos espirituais que Segismundo conseguiu fazer no plano espiritual. Muitos deles estavam acompanhando aquela reencarnação. E aí foi que socorreram Segismundo, né? E aí conseguiram convencer o que seria o pai de Segismundo a aceitá-lo, acolhê-lo
nessa nova reencarnação. Um diálogo, inclusive, muito bonito que ocorre entre Segismundo e o seu futuro pai, onde ele pede perdão, ele pede a oportunidade. Né? E nós temos também, né, no filme E a Vida Continua, outro fato, outro exemplo também de um personagem que reencarna justamente na família de um inimigo do passado, aquele que havia tirado sua vida. Então temos muito material nesse sentido para poder pesquisar e buscar conhecer. E aí repare, né, a gente sabe disso pelas leituras, mas você já se imaginou, sabendo disso, como soube, como sentiu o pai de Segismundo? Você imagine essa situação ocorrendo com você, como é que vai ser a dificuldade para você aceitar esse ser? Então, esta é também uma das explicações do porquê nós não trazemos a memória dessas outras existências, né? Ainda mais nós que sabemos que estamos no melhor momento que a gente conseguiu atingir no nível de evolução, né? Então, a gente não tem uma boa lembrança do nosso passado, né? Talvez, provavelmente, com certeza, né? Não é nem provável, com certeza ela seria danosa para nós à medida que a gente tivesse contato com essa experiência passada. Então é melhor a gente partir do princípio da necessidade da construção de uma nova existência, de uma nova possibilidade para a gente ir superando as nossas dificuldades, né? Então, Jesus sabia, como todos nós sabemos, que ali aquelas crianças que ele falava que seria o reino dos céus para os que se assemelhassem. Ele não disse que eram exatamente aquelas, né? Ele disse para aqueles que se assemelhassem a elas, ou seja, que tivessem alguns predicados, né, que poderiam fazer com que eles estivessem numa condição melhor. E aí como é interessante essa questão da infância das crianças, porque o que acontece? As crianças têm uma facilidade muito grande de perdoar, coisa que para nós adultos já é uma complexidade maior. Mas as crianças não têm essa dificuldade, né? Então é muito comum, por exemplo, a criança passou por um desentendimento no meio familiar, brigou com alguém, brigou com um amiguinho, né? Passa meia hora, estão lá eles brincando de novo, está lá ele agindo com a maior naturalidade do mundo, né? Então a gente vê o quê? Que ele não guardou mágoas, né? Ele não ficou macerando aquela circunstância desagradável que lhe traria danos e prejuízos. Então ele externou naquele momento que ele não está nem aí com a situação, não vai ficar preocupado, não precisa nem perdoar porque não está condenando ninguém. Então essa singeleza, né? essa amorosidade demonstrada, né, pelas crianças é um aspecto muito importante que a gente precisa trabalhar mais no adulto, né, no condutor da educação dessas crianças, né? E essas crianças que estão aí já demonstrando a que vem, né? Tem lá hoje, os dias atuais, aí, com a informatização, com o smartphone, a coisa está muito complexa, porque muitos dos pais, para se livrar, né, da obrigação de ficar convivendo muito tempo com os filhos, acabam entregando para os filhos pequenos, 3 anos, às vezes até menos, um smartphone para que ele fique lá entretido naquilo, né? E não ocupe o tempo dos pais. Eu li até uma frase aí, que eu mando frases pelo WhatsApp para os grupos, né, diariamente. Eu acho legal porque você manda frases que estimulam as pessoas a se melhorar, a refletir, né? Às vezes não, com certeza sempre pega uma ou outra pessoa que acolhe, que vai modificar, que vai poder produzir
né, algo melhor, porque foi levado a algum tipo de reflexão. Né? Tem muita gente que não gosta, mas isso é normal. Né? Agradar a todos, nem Jesus conseguiu. Né? Mas eu recebi uma frase que ela dizia, né, que a atualidade, né, da humanidade é muito interessante, né, que dá o smartphone para as crianças para não conviver com elas, né, é, só faz visita virtual, não vai presencial, né, não, às vezes não dá atenção para os pais, não dá atenção para os familiares, né, enfim, demonstra um ego, né, um egoísmo muito grande nas suas atitudes, na sua postura para com a vida, mas, né, deixando todo esse pessoal de lado, sai para passear com os seus cães no parque. Não que os cães não mereçam, merecem muito carinho. Tudo que tem aqui no nosso planeta, de toda monta de vegetal, animal, seja o que for, criação divina, e merece a nossa consideração, o nosso respeito. Né? Mas você não dá atenção, às vezes para um pai, para uma mãe, para um filho, e dá atenção para o cão, tem alguma coisa que não está correndo bem, tem alguma coisa que está fora do contexto, né? Porque a ordem seria, né, os humanos e depois os animais. Se bem que os animais, principalmente os cães, a gente vê umas histórias aí em que a gente duvida se os racionais somos nós mesmos, são eles, né? É um negócio impressionante. Fica ali velando o dono dele, ou aquele que o conduzia, aquele que tomava conta dele, quando encontra ele morto, vai para a porta de hospital, segue carro fúnebre. Nossa, é tanta história, tanta coisa que esses nossos irmãos fazem que me leva às vezes a pensar quem é que é o racional da história, né? Mas vamos em frente porque a espiritualidade diz que nós aqui estamos realmente com esse nível evolutivo mais desenvolvido do que eles. Não que eles também não vão, né, atingir esse nível um dia, mas por enquanto a nossa condição é melhor que a deles. E aí, né, a gente vê esse aspecto citado nas frases que eu falei, né, da atenção maior aos animais, a gente vê a dificuldade que estas crianças dos dias atuais estão passando, né, a dificuldade no relacionamento. Outro dia também vi uma frase interessante, né, a criança com um smartphone olhando para a mãe e falando: mãe, você pode me dar a sua senha para eu falar com você? Aí é um negócio interessante, né? Isso é muito mais real do que possamos imaginar. Né? Aliás, tem tanta coisa aí no nosso planeta, né, que é real e que a gente ou não vê ou não quer ver, ou finge que não vê. Né? É complicado. Mas sempre percebendo que a mudança passa por mim. Né? Então, não é o outro, e sim eu, que ó, três dedos para mim, um só que aponta para frente, e eu só olho da frente, e tem um outro aqui que está tentando buscar, né, conexão com a espiritualidade. Então, a gente precisa se conscientizar disso. E as crianças de hoje em dia, elas sofrem de processos bem difíceis para poder desenvolver sua evolução, porque aqueles que as conduzem também estão despreparados, também estão numa dificuldade grande. Eu costumo dizer que estamos nesse momento aprendendo a trocar a roda do carro com o carro em movimento, né? A nossa sementeira não foi das melhores no passado. E hoje a gente precisa colher essa sementeira, mas já com a consciência de que precisamos fazer um plantio melhor. Né? Então, encaixar tudo isso nem sempre é fácil,
Por quê? Porque a gente não trabalha o nosso autoconhecimento. Né? Conhece-te a ti mesmo, disse um sábio da antiguidade. Né? Enquanto a gente não buscar o autoconhecimento, a gente também não consegue educar bem os nossos filhos. Né? É muito comum nos dias atuais, eu tive um bom tempo lá na Mansão do Caminho, né? Onde eu participei da coordenação do grupo de pais, e você vê nitidamente que às vezes as pessoas querem é, deixar seus filhos lá na evangelização, contando, né, com a pressuposta transformação deles através da ação do evangelizador. Né? Ou seja, eu pego o meu problema, levo para lá, olha, se vira aí, pega que o filho é teu. Né? Eu vivo 6 dias da semana, 6 dias e meio, né? Porque é 3 horas por semana, 6 dias e meio até mais, com o meu filho. Aí eu quero que em 3 horas o evangelizador resolva todos os problemas que ele tem. Né? Será que isso é possível? Evidentemente que não. Até porque o que vai contar é a nossa postura durante a convivência com essas crianças. Né? São os nossos exemplos, é a nossa postura para com eles que vai transformá-los. E também a nossa observação para com os indícios que esses nossos irmãozinhos trazem. São extremamente inteligentes. Né? Hoje em dia não dá mais para você ameaçar. Antigamente, meu pai olhava para mim, pronto, acabou, me dei mal, vou apanhar. Né? A situação é essa. Né? E muita gente passou por isso. Divaldo Franco, inclusive, disse que ele tinha um terapeuta na casa dele. Né? O terapeuta ficava pendurado atrás da porta. Quando o bicho pegava, o pai dele buscava o terapeuta, e aí era uma terapia maravilhosa. Né? Então, a gente tinha essa situação que hoje realmente não funciona mais. Né? A gente tem que se atualizar, nós temos que estar preparados para dialogar com esses nossos irmãozinhos. E nem sempre é um diálogo fácil. É lógico que há momentos em que a gente tem que se impor, né? Tem que chamá-los à realidade que eles estão vivendo para poder situá-los nesse contexto da nossa atual existência. Mas a gente precisa estar preparado para travar esse diálogo. A gente precisa mostrar, né, situações, mostrar diferenças para eles. Se a gente está lá no WhatsApp ou nas redes sociais e não dialoga com eles, ou quando a gente está, né, ouvindo, não escutando, porque ouvir e escutar são coisas diferentes. Né? Ouvir é quando você está ali no ambiente ouvindo, às vezes até algumas palestras as pessoas vão ficam ouvindo e não escutam, né? Porque escutar é você dar atenção, é você focar naquela situação. Então seu filho está lá falando e você está ouvindo, mexendo às vezes no celular. Né? Qual é o exemplo que você está dando para ele? Você está dizendo para ele que você não tem interesse naquilo que ele diz. E aí pode vir a acontecer dele encontrar pessoas na rua, nem sempre com o mesmo desejo de vê-lo melhor, né? Encontrar pessoas na rua que irão ouvi-lo. Mas o que será que essas pessoas terão para dizer a ele? Né? Aí soma-se essa interação externa, que pode ser negativa e que muitas vezes é negativa, e a falta de interação interna, né, demonstrando um certo desprezo para com o ser, o que ele vai formar na cabecinha dele? Qual é o conceito que ele vai formar de família? Qual é o conceito que ele vai formar de vida na sua mente? Qual é o trauma que isso vai gerar? Né? Porque todos nós temos os traumas, né? Todos nós. Eu recomendo sempre, né,
terapia para todos nós que aqui estamos encarnados neste plano de provas e expiações. A nossa bagagem, a nossa problemática é muito grande. E a falta de conhecimento dela e a falta de percepção daquilo que é possível perceber, porque tem coisas que a gente não vai poder nem mexer nessa reencarnação. Né? Divaldo conta, aí teve passando um processo aí no meio do fogo amigo, né? Os ditos espíritas aí, alguns progressistas e outras coisas mais, né? Os que querem mudar o evangelho, a gente ainda nem colocou em prática isso, já tem gente querendo mudar o evangelho. E aí ele exprimiu a opinião dele, que era uma opinião pessoal de Valdo Pereira Franco, que ele tem todo o direito de exprimir. Né? Se está certo ou está errado é um problema dele, cada um tira a sua conclusão, mas ele merece o respeito pela obra, né? Por tudo que ele fez, por tudo que ele faz. 96 anos, aí outro dia ele mandou um vídeo aí sobre a situação de saúde dele, em que ele está sofrendo, ele acorda com 10 minutos depois ele perde toda a força, não consegue nem levantar um copo de água, né? Passa a noite em claro, com os olhos abertos, sem poder dormir e agradecendo a Deus, imagine. Então uma pessoa dessa merece, né? Depois da divulgação que ele fez da doutrina espírita pelo mundo afora, pelo menos um respeito, consideração. Olha, eu não concordo, mas tudo bem, a opinião dele. Aliás, respeito a gente deveria ter por todos, né? Uns para com os outros, mas está embaixo. E ele passava por essa situação e eu fui assistir uma palestra dele e ele estava falando exatamente que ele achava que aquela situação que ele estava vivendo era um problema que ele gostaria de resolver numa outra situação, numa outra encarnação. Né? Então, tem coisas que a gente prefere não resolver pela programação, pelo conteúdo, por nos sentirmos ainda preparados, e a gente deixa stand-by, né? Deixa lá meio que com uma senha diferente daquela que a gente tem do nosso grande HD, que é a consciência humana. E aí, que é espiritual, consciência humana que é espiritual. E aí a gente não mexe nessa encarnação. Mas das coisas que a gente pode mexer, tem muitas que a gente ainda não despertou para a realidade, que a gente ainda não percebeu que carrega, que é portador. E isso é um processo muito lento, é um processo vagaroso, dependendo principalmente do nosso nível de compreensão, do nosso nível de entendimento, da nossa predisposição a superar as nossas dificuldades, a lidar com o nosso lado mais obscuro, com a nossa sombra, né? Entender que a gente ainda é orgulhoso, que a gente ainda é egoísta, que a gente é cheio de defeitos e imperfeições, né? Então, a gente ainda tem dificuldade de lidar com essas coisas. E isso é fundamental para a gente poder ir se descobrindo, se autoconhecendo. Entender que essas imperfeições que carregamos existem. Né? Que todos nós temos uma criança ferida. Né? Aliás, outro dia desse, assistindo ao Tadashi Kadomoto, que é atualmente budista, já foi espírita, agora é budista, e ele tem uma fala interessante, ele traz bons conhecimentos, né? Ele ministra cursos, aquele negócio todo, e faz meditação diariamente 6 horas da manhã. E quando eu posso, eu assisto, né, a meditação do Tadashi. E outro dia desse ele está falando da criança ferida, e eu fiquei assistindo aquilo, parei para pensar e cheguei à conclusão de que eu não tenho uma criança ferida. Não tenho. Eu devo ter alguns orfanatos de crianças feridas, né? Porque é muita coisa, muita informação para a gente poder, né, metabolizar e transformar. Mas quando a gente não busca esse conhecer, essa mudança, essa postura renovada, e temos filhos, o que acontece? A gente acaba, né, repassando para eles essa nossa dificuldade,
esse nosso trauma, gerando outros traumas nesses nossos irmãozinhos que já trazem os seus e que, na realidade, contavam com a nossa ajuda, com o nosso auxílio, para entender melhor esses seus traumas e modificá-los. Olha que coisa interessante, né? Olha que circunstância. Quer dizer que na minha dificuldade eu não consigo, à medida em que eu não busco entendê-la e modificá-la, eu acabo dificultando a vida de outro ser que está ali contando com o meu auxílio para se modificar. Que coisa, né? Então, eu tenho por necessidade buscar esse autoconhecimento, esse entendimento do que verdadeiramente sou, para que eu possa também entender a esse nosso irmão. E às vezes também ocorre que a própria convivência com os nossos filhos vai se transformando numa terapia, porque a gente, nas conversas de criança, como a gente sabe, tem umas tiradas, né, maravilhosas, né, que às vezes é justamente o que faltava para eu despertar em mim essa busca pelo autoconhecimento. Olha que coisa interessante. Aquilo que a gente rejeita pode ser, por vezes, a ajuda da qual eu preciso. E está ali naquele ser que não necessariamente é inferior no nível de evolução espiritual, moral, a mim. Ele pode ter um nível de evolução maior, é lógico que ele está aqui para se melhorar, porque todos que vêm aqui, exceto Jesus, estão aqui para, de alguma forma, trilhar esse caminho da transformação, da melhoria íntima, né? Então, a gente vê o quê? Que essa pessoa que está reencarnando pode estar melhor do que a gente, né? Está no seio da família e veio com a função até de nos auxiliar. Mas se a gente rejeitar o convívio, se a gente rejeitar o diálogo, a vivência, né, como é que a gente vai ser ajudado? Então, é dando que se recebe, dizia Francisco de Assis, né? E é verdadeiramente isso. E se não for o caso, se for o caso de que ele precisa de uma melhora e ele conta conosco para poder fazer com que essa melhora aconteça, então aí é mais contundente a necessidade da gente buscar esse autoconhecimento, buscar essa transformação e passar valores melhores do que a nossa sociedade tem passado nos dias atuais, né? Eu fui outro dia desse assistir um concerto, né, um quarteto que veio aí, dois violinos, um violoncelo e um piano, né? E eles tocam músicas, no caso no dia foi do Coldplay, né? É, e em volta do palco, né? Cheio de velas, né? Então, acho que é Candlelight, o nome do concerto, se eu não me engano. E olha que coisa boa, né? Estão aqui em Salvador, né? Agora outubro e novembro, e com os 2 meses com a casa lotada. Isso é animador, né? Sinal que os ouvidos estão mais refinados, né? As agressões que a gente recebe de certas coisas que dizem que é música, mas eu tenho minhas dúvidas. E que atingem as nossas crianças à medida em que a gente não se ocupa, né, de dar uma condição de musicalidade melhor, né, de dar uma condição melhor de entendimento do que é a arte para as pessoas. E veja bem, qualquer um está capacitado para ir a esse lugar. Eu estava lá com a pessoa, né, nesse evento, e me rememorou o evento,
por ser uma música mais clássica, né, por ser uma música mais refinada, com outro viés, eu me recordei dos tempos que eu morava em São Paulo e que eu ia aos domingos, né, no Teatro Municipal assistir a orquestra, né, a Filarmônica de São Paulo. E era de graça. Você entrava lá, sentava, assistia, quer dizer, eu, eu não tinha condição econômica para enfrentar um espetáculo dessa ordem, né? E, mas eu tinha disposição, porque a minha irmã falou sobre isso, ela estudou lá na USP, né? E aí, por intermédio disso, ela ficou sabendo e me indicou, e eu fui algumas vezes lá assistir, muito bom, né? Quer dizer, a gente tem sempre uma opção. Eu também não tinha condição econômica. Hoje em dia, qualquer um tem um smartphone. Você pode pôr lá no YouTube e buscar uma qualidade melhor, né? Mostrar, olha, filho, existe isso aí que eu não recomendo, né? O pior é que tem pai que também gosta, aí é a coisa que é difícil. Mas eu recomendo, não recomendo esse tipo de música, mas tem essa aqui também, ó. Tem, né? Tem clássica, se não gosta de clássica, tem música popular brasileira, né? Tem muita coisa boa, tá? E está acessível a qualquer um, né? Então, você não pode se esconder pela falta de condição econômica para justificar a educação do seu filho, né? Você pode colocar ele numa escola pública, que hoje em dia não está fácil, né? O meio da escola pública tá muito complicado. Tem aí, eu trabalho com Uber, tenho transportar diversos educadores e a coisa é bem difícil realmente, no sentido de fazer com que as pessoas, né, busquem outros objetivos. Os jovens estão assim bem desnorteados no momento atual, né? Drogas, sexo, rock and roll, aliás, nem rock and roll né? Porque a música aí que não pode se qualificar como rock, mas é sexo, drogas, essas porcarias aí, ou então ser youtuber, ou ser isso, aquilo, ninguém quer estudar mais e há uma rebeldia muito grande. A gente precisa realmente tomar muito cuidado nos dias atuais para educar os nossos filhos com padrões diferentes desses que estão. Mas você pode, dentro do meio hostil, se você estiver presente, você pode fazer com que ele tenha uma visão diferente do mundo, né? A visão que Jesus, o maior educador de todos, trouxe para cada um de nós, para que a gente pudesse perceber. Então, a gente, como norte, como base para a mudança desses nossos filhos, porque se eles não forem melhores, amanhã não teremos melhores governantes, não teremos melhores médicos, não teremos melhores professores, né? Não teremos nada melhor, porque a gente precisa incutir na cabeça desses jovens, a gente precisa educar esses jovens de uma forma que eles possam amanhã ser melhores do que os que estamos no planeta hoje, né? Como é que eu vou ter algo melhor amanhã se eu não semear, né, algo melhor para poder florescer, crescer e assumir o lugar daquilo que não está funcionando, né? A transição planetária, ela está aí, né? Está viva, presente, só que tem um detalhe: nem todos acompanharão o projeto. Muitos espíritos como Emmanuel já estão reencarnados aqui fazendo um trabalho magnífico e irão desenvolver, mas contam com a nossa colaboração, que aliás só será necessária porque a gente não teve competência para mudar até hoje, né? Porque se a gente tivesse se transformado em seres melhores, a gente não precisaria estar passando por esses processos que estamos passando hoje, né? Então a gente precisa trabalhar a base, a estrutura, a infância, né? E a partir do desabrochar dessa infância, trazer à tona seres melhores.
Existem os que têm dificuldade e não conseguiriam se modificar. Isso é natural, é normal do processo, né? Se não conseguir agora, mais cedo ou mais tarde irão conseguir superar suas dificuldades. Mas é preciso que a gente também se conscientize. É preciso que nós, em estado de criança, no aspecto da evolução espiritual, porque somos todos ainda criança, a gente vive enfiando a mão na tomada, né? Dizemos até que a gente enfia o pé na jaca, né? Às vezes a gente enfia os dois pé na jaca. Então a gente precisa se conscientizar que no aspecto espiritual nós também somos crianças, cuidando de outras crianças no estado físico, no estado material, no estado deste planeta, mas que a gente precisa não só se melhorar, e a nossa melhoria melhora também aqueles que estão do nosso entorno. Mas precisamos ir mais a fundo, precisamos observar os nossos filhos, precisamos conversar com eles. E para conversar com os nossos filhos, a gente precisa se preparar, a gente precisa estar apto a dialogar, né, com propriedade, com firmeza, com conhecimento, né, com base. Nós não vamos brigar, não vamos discutir, né, não vamos enfiar a goela abaixo os nossos pontos de vista, mas com calma e tranquilidade a gente expõe aquilo que a gente acredita. Agora, importante e fundamental mesmo é que a gente vivencie estas informações passadas para os nossos queridos irmãos, os nossos filhos, sobrinhos ou outros com quem a gente convive no dia a dia. Então a gente precisa estar atento para passar adiante a vivência prática daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós achamos que é real, que é verdadeiro e que merece, né, ser vivenciado, ser também melhorado. Né? Porque o que eu fiz há 10 anos atrás, quando eu olho para lá, eu falo, poxa, não foi legal, isso aí precisava ter agido de forma diferente. Né? Hoje eu já tenho essa consciência. E amanhã eu terei consciência de que o que eu fiz hoje talvez não tenha sido a melhor metodologia, mas é um processo da evolução. É assim que a coisa acontece. É assim que nós vamos caminhando para a melhoria e transformação, vivenciando as experiências e se qualificando cada vez mais a tratá-las da maneira mais correta possível, dentro daquilo que a gente conhece, dentro daquilo que a gente faz. Né? Então, bem-aventurados as crianças, né? Porque é deles, daqueles que se assemelham ao reino dos céus, pode ser uma colocação, aliás, não pode, deve ser uma colocação para todos nós que aqui estamos reencarnados neste plano de provas e expiações, e não somente para aqueles que ainda precisam desenvolver-se no corpo físico. É necessário que a gente observe essa necessidade transformadora a partir de nós mesmos. Né? Então, quando a gente apontar o dedo, lembrar sempre que são 3 que voltam para nós e que a gente precisa trabalhar esses 3 que estão voltando e entender para que este filho está comigo. E repare, a pergunta não é por quê, a pergunta é para que essa criança está convivendo comigo? Qual a finalidade dela estar aqui nesse meio? O que eu preciso entender? O que eu preciso fazer? O que ele veio trazer de informação que talvez eu não esteja observando? Como eu poderei ajudá-lo? Né? Como eu poderei fazer que ele entenda certos conceitos, certas situações? É através da minha mudança, do meu autoconhecimento
e do meu exemplo dignificante, que vai fazer com que ele possa perceber estes valores melhores. É com esse processo de autoconhecimento, de descoberta da nossa própria realidade, nem sempre tão agradável, é que a gente vai se descobrir e levar também esses nossos queridos irmãos com os quais nos responsabilizamos. Aliás, a responsabilidade assumida foi junto à espiritualidade maior, que iríamos dar o nosso melhor em prol desses nossos queridos irmãos. Eu espero ter podido ajudar aqueles que estão conosco a pensar e a buscar, né, desenvolver esse conhecimento nessa matéria, nesses conceitos que a gente tentou trazer, para que a gente se melhore e possa levar melhoria para todos aqueles que estejam partilhando da nossa experiência reencarnatória, já que o acaso não existe. Se estamos em determinado lugar, se você está aí nessa casa espírita, se você está naquele núcleo familiar, tudo tem uma motivação, tudo tem um porquê, né? Tudo tem um para quê. Então, que a gente possa usufruir da melhor maneira possível essas oportunidades, fazendo com que a nossa evolução possa ser mais célere nesse trajeto rumo à transição planetária. Que Jesus, o Mestre amado e amigo, possa nos fortalecer nesse caminho. Vamos então orar. Vamos fazer a oração que o Pai nos ensinou. Ou melhor, que o Mestre foi o Pai, porque foi através de Jesus, né? Mas foi Jesus quem trouxe esse ensinamento. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, ó Pai de misericórdia, seja feita a tua vontade, Pai, em todos os campos, em todos os territórios do nosso planeta. Abençoa, Pai, os nossos corações. Ilumina, Pai, o nosso caminho, para que tenhamos fé e bom ânimo nessa jornada de evolução, para que possamos, Pai, ter êxito na nossa autotransformação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa-nos as nossas ofensas, à medida em que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em novas nem nas velhas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois seus são o poder e a glória para toda a eternidade. Que assim seja. Até uma outra oportunidade, meus irmãos. Gratidão pela presença de todos vocês e até outro momento.